Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, graça e paz. A pergunta de hoje é: por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Eu vou responder essa pergunta apresentando três aspectos como principais, lembrando que não são os únicos, mas são os principais aspectos aí. Gente, o primeiro aspecto que eu preciso apresentar aqui para vocês é justamente quando ocorreu a divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte. Após a morte do rei Salomão, o seu filho, chamado Roboão, ele assumiu o trono. E Salomão ele tinha uma carga tributária muito alta. Para construir todo o seu império, todo o seu reino, ele precisou aumentar em muito os tributos. E após a sua morte, com o seu império já construído, o povo chamou Roboão e pediu que Roboão reduzisse o imposto. E aí você já sabe qual é a história, né? Existem alguns que até dizem que foi por causa disso que o reino foi dividido entre o Reino do Sul e entre o Reino do Norte. Mas olha só, não foi esse o real motivo. Se você quiser saber qual foi o real motivo da divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte, deixa aí nos comentários que nós faremos um vídeo para você te explicando o real motivo dessa divisão. Continuando, após essa divisão, no Reino do Norte, foi estabelecido Samaria como a capital do Reino do Norte, e Jeroboão assumiu o trono, assumiu o poder, sendo rei do Reino do Norte. Roboão continuou no sul, onde já estava o império do seu pai Salomão construído, onde já havia o templo, já havia o palácio do rei, e Roboão continuou no Reino do Sul, ficando com Judá e com a tribo de Benjamim, ou seja, duas tribos. As outras 10 tribos ficaram juntamente com o rei Jeroboão. O rei Jeroboão ele ficou muito preocupado. Por quê? O povo descia até Jerusalém, no Reino do Sul, para poder adorar a Deus. E ele tinha uma certa preocupação de o povo acabar simpatizando-se com o Reino do Sul e ele perdeu seu trono. O que ele fez? Ele levantou dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Chamou o povo, fez uma reunião com as 10 tribos e disse: a partir de agora, aqui que vocês vão adorar. Vocês não precisam mais descer para o Reino do Sul. Vocês não precisam mais descer para Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ou aqui está o seu Deus. Ele levantou falsos sacerdotes, colocou falsos sacerdotes ali e o povo passou a adorar ali a um falso Deus, né, gente? Achando que estavam adorando a Deus, mas adorando a um falso Deus. Foi por isso que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele disse assim para ela: vocês adoram o que vocês não sabem. Porque, na verdade, eles não estavam adorando a Deus. Eram falsos sacerdotes, uma religião que foi criada pelo rei Jeroboão. Logo, eu poderia até dizer que ali surgiu uma seita no meio do povo de Deus. Fato é que eles estavam perdidos, adorando o que eles não sabiam, que o próprio rei havia levantado sacerdotes e ídolos para o povo adorar. Ou seja, iniciou-se uma briga entre os samaritanos e entre os judeus. Logo após essa divisão, juntou esse contexto de adoração, aonde você tinha que adorar, onde você não tinha que adorar, e começou essa rincha entre os judeus e os samaritanos. Posteriormente, é válido lembrarmos que quando o rei Senaqueribe ele invade o reino do norte, ele leva muitas pessoas cativas, e justamente os samaritanos, que era a capital do reino do norte. E o que, que ele faz? Ele pega outras pessoas de outras tribos, de outras nações, e coloca em Samaria. E ali ocorre uma miscigenação, ou seja, mistura de povos, mistura de raças. E nós bem sabemos que o judeu raiz ele jamais se misturaria com uma outra tribo, ou melhor, ele jamais se misturaria com uma outra nação, com uma outra raça. Eles preservavam-se puros, sem a miscigenação. Porém, Senaqueribe, quando ele invade ali o reino do norte, ele coloca outras nações ali e pessoas de diversas áreas, de diversas regiões, ele coloca ali dentro de Samaria. E aí, os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: esse povo não é puro, esse povo é misturado. Houve uma miscigenação e logo eles não tinham
aquele povo como uma geração eleita, como uma geração santa, mas sim como um povo misturado. O último fator, eu não sei se você sabe, mas é justamente quando o povo do Reino do Sul regressa do cativeiro. Porque quando o povo do Reino do Sul regressa do cativeiro, eles tentam se reestabilizar e Neemias ele é enviado, Neemias vai até o Reino do Sul para reedificar os muros de Jerusalém. Mas sabe com quem ele se depara? Você sabe, com Sanbalate. E Sanbalate, ele era governador de Samaria, ou seja, representava o Reino do Norte. Sanbalate foi uma das principais pessoas que fizeram oposição aos judeus, impedindo com que os judeus conseguissem reconstruir os muros de Jerusalém. Então ali a rincha ficou ainda mais acirrada, aumentando a falta de comunicação entre os judeus e os samaritanos. Então esses foram os três aspectos que eu apresentei nesse vídeo. O primeiro, a divisão que ocorreu com Jeroboão e Roboão. A miscigenação, que ocorreu com a invasão de Senaqueribe em Samaria, e também o Reino do Norte, através de Sanbalate, tentou impedir de todas as formas que o Reino do Sul se levantasse novamente. É claro que existem alguns outros fatores, mas esses são os três principais. Você sabia disso? Para mais dicas, se inscreva, compartilhe e curta esse vídeo.